Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que está aparecendo aí no seu televisor. Você ouviu falar de alguma coisa, quer aumentar o seu conhecimento, está curioso? Manda para nós, será um prazer. A nossa produção e eu mesmo, pessoalmente, me empenhar para colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa para você. Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, é verdade. Normalmente eu trago aqui escritor, médico, cantor. Hoje eu recebo um amigo que também sempre esteve na política de São Bernardo do Campo. Eu tenho o prazer de receber Ari de Oliveira. Ari, muito obrigado pela oportunidade. O Ari que tem uma experiência de vida pública superior à minha. Quando eu me tornei vereador a primeira vez, o Ari já estava na Câmara. Foi eleito a primeira vez em 1988 e continua na luta até hoje. Um prazer recebê-lo. Prazer é meu estar aqui participando com você do seu programa e quero cumprimentar os seus telespectadores. Um programa bastante prestigiado. Muito Tenho obrigado. Encontrado vários amigos e tenho elogiado os temas que você tem apresentado. Eu agradeço. Ari, você cumpriu de maneira direta quantos mandatos de vereador? 5 mandatos de vereador e 1 de subprefeito. É bom ser subprefeito sob o aspecto da participação popular, de um envolvimento. Eu me lembro quando você foi subprefeito e você foi um bom subprefeito, diga-se de passagem, atuou muito ali em toda a região do Rude Ramos, até porque a subprefeitura do Rude Ramos atende Paulicéia, Tabuão, Rude Ramos, Vivaldi, Jordanópolis, Alvinópolis. Foi uma boa experiência? Foi uma boa experiência. Eu já tinha uma experiência do Legislativo bem grande, já de 4 mandatos, e fazer parte do Executivo é muito bom, porque você tem a oportunidade de levar os problemas diretamente ao prefeito e aos secretários, e nós tivemos a oportunidade de várias conquistas para a região, a exemplo do Parque Salvador Arena. Lindo ele parque. Surgiu muito bonito, prestigiado. Foi no seu mandato de sub? Foi no mandato de subprefeito, e nós também tivemos a oportunidade de participar do projeto São Bernardo Moderna, onde foi incluído o rebaixamento da Avenida Laios e construção da ponte sobre a Avenida Lauro Gomes, beneficiando bastante o bairro. Substituição da iluminação pública. Então, a gente tem mais oportunidade de conquistar assim, melhorias para a região. Ari, agora você tem uma história bem interessante, porque antes da política você teve o primeiro mandato em 1988. Nós estamos falando de quase 30 anos atrás, 28 anos atrás. Você foi funcionário da Volkswagen também. Trabalhou em outras empresas aqui no ABC ou apenas a Volkswagen? Não, trabalhei também na Trefil, foi onde eu fiz o Senai, fiz o curso de ajustagem de ferramentaria. Posteriormente entrei na Volkswagen e fiquei lá por 6 anos, me deu uma grande experiência também nessa área, e saí para trabalhar por conta, na área de seguros, onde a minha empresa já tem 40 anos. E da onde veio ser político? Essa que é. Eu te perguntei da Vox, do teu trabalho anterior, para entender, porque cada um tem uma história como entrou na política, como é o meu caso, uma coisa atípica. Meu caso e o seu é muito parecido. Nós não temos parente na política. O teu pai não foi político, não tem irmão político, como eu. Como apareceu a disposição, a vontade de poder entrar na vida pública? Eu fui me envolvendo em alguns programas sociais e despertou o interesse do João Américo de Andrade Martins, que já faleceu. Doutor Martins, famoso Doutor Martins. Ele foi secretário por várias gestões aqui em São Bernardo, lá em São Bernardo, aliás. E aí ele me convidou para sair candidato na chapa dele pelo... PFL na época? MDB, na época. MDB? MDB. Porque ele foi do PFL, né? Ele foi. Tinha 3 sublegendas. Saiu ele candidato, o Arão e o Mário Ladeia. E o Arão foi eleito prefeito. Foi aí que eu entrei na vida pública. Aí em 88 fui eleito pelo PFL. Mas você então disputou antes em 82? Em 82. Porque era mandato de 6 anos, né? Era mandato de 6 anos. Fui bem votado na época, tive 1.400 votos.
Para a época era bastante voto, que vale bem mais. Até hoje é muito voto. Ainda hoje é bastante, mas a gente que é novo na política, tal, entrei num partido que tinha 9 candidatos à reeleição. Nossa. Quer dizer, fizeram uma armadilha para você. Depois que você descobriu que os teus votos eram para eleger os 9. Era para eleger os outros, a escadinha. Mas tudo bem que valeu a experiência e depois fui eleito pelo PFL. Teu primeiro mandato foi PFL? PFL. 88. Aí, de 88 mudou, aí passou a ser mandato já de 4 de 4 anos. 4 anos. De 4 anos. Aí você disputou novamente em 92. 92. Aí o PFL, eu fui o único vereador eleito na época, na região, e o PFL não dava estrutura pra gente. O PFL, ele... Naquela época era do Antônio Carlos Magalhães ainda, né? O PFL, na verdade, era do Marcos Maciel. Que era vice-presidente da República. Do Fernando Henrique. E do Aureliano Chaves. Também. O Marcos Maciel, ele era senador na época que eu saí candidato. Eles não davam muita estrutura, eu fui convidado para voltar para o PMDB, e aí eu voltei e fui eleito pelo PMDB. Isso já em 96? Já quando o Walter Demarque foi eleito prefeito, junto com o Dr. Tito Costa. 92, então. Foi em 92. Porque em 96... Foi em 92. 96 eu disputei a minha primeira eleição. Em 92. Eu disputei a época pelo PSB. Tive 2 partidos, o PSB e o PSDB. E você estava... 96 você disputou por qual partido? 96, eu disputei pelo PSB. Não, o PSB fui eu. 96? 96? Então, 96 foi pelo PSDB. Pelo PSDB. Que foi aí o partido que o Maurício se elegeu. Foi. Aí todo mundo, a maioria dos vereadores, até o Maurício Soares, inclusive, foi para o PSDB. PSDB, isso. E nós fomos eleitos pelo PSDB. E aí houve uma mudança lá na frente novamente. Foi um para o PSB, outro para o PPS, outro para... Aí eu acabei indo para o PSB e fui eleito pelo PSB. E tem uma curiosidade, nós tivemos a alegria de poder compartilhar da amizade dele quando em vida, e ele era uma pessoa extremamente leal e um grande parceiro teu, que foi o nosso saudoso Dr. Maurício de Castro. Eu falava para o Maurício quando ele era vivo, eu e o Ari disputamos a eleição em períodos iguais, que o meu objeto de desejo era ter o apoio do Maurício de Castro, que foi vereador, foi presidente da Câmara. A Tereza Delta, sua saudosa mãe, foi prefeita de São Bernardo do Campo. Da onde veio essa proximidade com o Maurício ali? O Maurício, eu já conhecia o Maurício há bastante tempo, porque ele frequentava muitos clubes de futebol, que eu também frequentava, e quando eu fui eleito a primeira vez, o gabinete dele era do lado do meu. E eu me espelhei muito nele. O Maurício sempre foi uma pessoa reta na política. Transparente, muito honesto, né? Transparente. Que ele gostava, ele gostava. Que ele não gostava, ele não gostava. Falava. Então, o Maurício, muito bom e estourado, sistemático, mas uma pessoa ímpar. Aí nós fomos nos aproximando e ficamos amigos mesmo, de frequentar um a casa do outro. O Maurício sempre, depois ele não saiu mais candidato a vereador, me dava apoio todo ano. Foi em 96 que ele se elegeu vice-prefeito. Foi. Maurício Soares prefeito, Maurício de Castro vice. Era a dupla de Maurício. O Mau, a turma Mau, que acabou sendo bom para São Bernardo. Na época, muito São Bernardo... Bom. Fizeram uma boa gestão. Fizeram uma boa gestão e... Tanto que o Maurício foi reeleito em 2000 depois. É, isso mesmo. Mas o Maurício era uma pessoa muito boa, ele gostava muito de você. É verdade. Sempre, quando você foi eleito a primeira vez, você ainda era novinho, e eu mais me lembro... Mais ou menos, 19? Ainda é novo, mas eu me lembro que o Orlando foi na minha casa, na praia, um dia e falou, eu vou ser vereador também. Eu falei, pô, mas você vai tirar meus votos, menino? E não é que ele foi candidato, foi bem votado e acabou entrando. E ficamos colega também na Câmara. Aliás, o Maurício e você era uma das poucas pessoas, meu pai é mais distante da política. Gosta, incentiva, mas é mais distante. E nós morávamos no Batistini, ainda vocês frequentavam a nossa casa. Exatamente. Maurício de Castro e Ari de Oliveira, sempre foram pessoas... E talvez você era muito novo, não se lembra. Eles iam lá porque o churrasco era bom também, né? Não era só para fazer média, porque comiam bem lá também. Você era novinho, você não se lembra, mas seu pai foi meu cliente também na firma. Tinha uma picape, naquela época F1000, cabine dupla. Ele usava no supermercado a picape para fazer entrega. Usava no supermercado para fazer entrega. E ele era meu cliente.
Então eu já tinha amizade com seu pai desde aquela época também. Bom com recordar. a família toda. Aliás, Ari, eu já tinha dito, mas é importante, eu fico muito honrado. Em breve nós faremos lá uma grande festa para denominar. Foi acolhido uma sugestão pelo conselho da escola da Vila São Pedro, uma das maiores escolas do estado, na cidade de São Bernardo do Campo. E nós tivemos o prazer de aprovar uma lei denominando o nome da escola como o nome do Dr. Maurício de Castro. Então logo nós queremos lá fazer o descerramento da placa para que a passagem dele pela política de São Bernardo fique eternizada ali como uma boa recordação de uma área que ele gostava muito, que era a área da educação. O Maurício sempre foi muito aplicado, dedicado, e eu fiquei muito honrado. Eu quero agradecer todo o conselho, os professores, a direção do colégio da Vila São Pedro, por terem acolhido uma sugestão que nós levamos, porque a denominação ela tem que emanar do conselho da escola. O nome dele foi ratificado e nós referendamos com uma lei estadual já aprovada e sancionada pelo governador. E tão breve você será aí um dos que nos ajudará a organizar para que possamos fazer uma boa e justa homenagem ao Maurício de Castro, deixando o seu nome lá para a eternidade nessa escola, que é uma bela escola da nossa cidade. Eu fico satisfeito com isso, fico contente com essa notícia, porque o Maurício era muito ligado a duas áreas, do esporte e educação. Esporte e educação, é isso mesmo. O Maurício frequentava as delegacias de ensino direto, ele era amigo de todos os dirigentes que ocupavam os cargos, sempre colaborou, ia buscar recursos. Eu me lembro que o Maurício foi comigo na Secretaria de Educação para pedir melhorias para a escola do seu bairro, que tinha algumas classes de madeira. Matias Otávio Roxo Nobre. Isso mesmo, tinha umas classes de madeira no fundo e ele foi lá brigar para conseguir Depois e conseguiu a reforma. Virou alvenaria. Virou alvenaria. Ele era muito amigo, aliás, o Luiz Carlos Santos, o deputado, faleceu antes, mas o Maurício sempre teve nele um grande aliado, né? E uma lealdade também ímpar, né? Ímpar. O Maurício tinha uma ligação muito grande, desde quando o Luiz Carlos Santos foi vereador, presidente da Câmara dos Vereadores em São Paulo, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, foi deputado federal e foi ministro. E tinha uma ligação muito grande com o Maurício de Castro. Infelizmente também se foi, né? É a vida, né? É o ciclo natural. Ari, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Além de estar entrevistando um amigo, nós estamos recordando aqui boas histórias da nossa querida cidade de São Bernardo do Campo. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe no dia de hoje nosso querido amigo, um amigo da cidade de São Bernardo do Campo, Ari de Oliveira. Ari, primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de recordar um pouco da sua trajetória de vida, falar um pouco de como você ingressou na carreira política, recordamos o nosso querido amigo, Dr. Maurício de Castro, que nos deixou. E agora eu quero lhe perguntar, você não está no exercício do mandato, teve uma votação muito expressiva na última eleição, mas por conjuntura partidária, coisas que a sociedade muitas vezes não entende, né? Como é que elege um vereador com 2.200 votos e o Ari, que teve mais de 3.000, não entra? É o chamado coeficiente eleitoral e o Ari acabou não emplacando, mas mantém um trabalho. Queria que você pudesse pontuar, especialmente você é morador e sempre teve uma atuação muito forte em toda a região, Paulicéia, Tabuão, Jordanópolis, Rude Ramos e naturalmente em outros bairros da cidade também. Qual a avaliação, o que você ouve das pessoas hoje em relação ao momento da política do Brasil e de São Bernardo, Ari? O Brasil vem atravessando uma grande crise. Aliás, deixa eu até emendar, você é empresário no ramo de seguros, o impacto que está tendo também. Então, o Brasil, como eu ia falando, vem passando por uma grande crise. Uma crise econômica e uma crise política. O Brasil hoje está sem governabilidade, na verdade. O Brasil tem problema no executivo, com esse grande processo que nós estamos assistindo de corrupção existente dentro do país, e o presidente da Câmara dos Deputados processado
também porque recebeu dinheiro da mesma fonte, e o presidente do Senado também foi protegido meio de leve, agora deu uma acalmada em cima dele, mas também processado por uma série de fatores aí, e o Brasil perdeu a governabilidade. E isso vem refletindo no comércio, na indústria, nos estados e nos municípios. Hoje as indústrias estão demitindo a rodo. Só se vê falar que tal montadora mandou X embora, outra mandou fábrica Y, que fechou. Fábrica que fechou. Eu nunca vi, eu moro em São Bernardo há 56 anos, eu nunca vi uma quantidade tão grande de galpões para alugar e de salões para alugar. É muito grande. Em ruas importantes como Caminho do Mar, Vergueiro, Marechal Deodoro, MMDC na Pauliceia, Avenida do Tabuão, enfim, Servidei Demarque, na Getúlio Vargas, no Baeta. Nunca houve uma situação tão crítica quanto a que nós estamos vivendo. O Brasil chegou a hora de parar, trocar de governo, chegou a hora de trocar de governo, esse já deu o que tinha que dar, um governo de enganação, ninguém mais acredita no atual governo, e infelizmente a presidente não tem mais credibilidade, não só com a população do Brasil, mas com os investidores de fora. Hoje nós não estamos mais recebendo investimento, e se continuar mais 3 anos com esse governo, nós fechamos as portas. É praticamente 2,5, né? Porque já se foi no novo mandato da presidente Dilma. Nós já estamos aí mês 4, praticamente, finalizando o mês 4 deste ano. E o que se vê ali, o que é muito preocupante, o Brasil não é o primeiro país a entrar em crise. Os Estados Unidos passou por crise, a Europa passou por uma crise, aliás, a Grécia continua, alguns em recuperação. O que aqui traz um desencanto é que não se toma atitudes para sair da crise. Porque se você entrou, é porque algo está errado, corrige. Agora, ficam com discurso e nada de corrigir. E realmente é muito procedente. A gente tem visto, a última trágica notícia foi da Arteb, que demitiu 220 trabalhadores. Uma empresa símbolo da nossa cidade de São Bernardo. Antiga. Eu tive recentemente com o pessoal que transporta automóveis, né? Mais da metade da venda caiu de automóveis no país. É um setor altamente gerador de emprego e tal. Você vê alguma luz ao fundo do túnel? Você acredita que possam caçar Dilma, por exemplo? Olha, eu tenho acompanhado os noticiários, os especialistas. Ontem mesmo teve um ministro que mencionou que existe a possibilidade, se a presidente não renunciar ao mandato, o processo é muito forte, sobre gastos de campanha que não foram declarados. A presidente não está encontrando muita sustentação. Tanto é que no aniversário do partido que ela pertence, que foi agora sábado retrasado, eu vi numa reportagem, o presidente do partido do Rio de Janeiro falou que não fazia questão nenhuma que ela fosse, porque ele ia ter que segurar para não ser vaiada pelos próprios militantes. Então, a situação é essa que nós estamos Se o teu vivendo. time não está te acreditando em você, o que dirá os que não são do time, né? Quer dizer, então a situação está difícil. Se o Brasil não mudar de rumo, vai ser uma crise pior ainda, porque o governo só fala em aumentar impostos, criar CPMF, que eles criticaram tanto antes de estar no poder. Hoje eles querem recriar a CPMF. Só que eles enganam a população, porque na ocasião que a CPMF caiu, eles dobraram o IOF para compensar essa receita. Sem lei, dobraram por decreto. Por decreto. Se voltar a CPMF, vai ser uma cobrança em dobro. E ficam ameaçando que se não criar a CPMF, vai aumentar o IOF, vai aumentar outros impostos. Mas não vi nenhuma vez falar em diminuir número de comissionados, diminuir gasto do governo, que é uma brincadeira. Esses dias mesmo, estava vendo uma reportagem que usaram um avião do governo para transportar ministro para ir fazer média com um membro do partido. Quer dizer, isso é um absurdo. O Brasil não pode ficar bancando ações partidárias.
Aliás, um dos partidos de oposição, o Democratas, questiona na justiça a vinda da própria presidente quando veio visitar o Lula após ele ter o pedido de condução coercitiva decretado pelo juiz Sérgio Moro. Quer dizer, era uma visita de cortesia, mas tudo pago com o dinheiro do povo, e não é barato. É um avião que se deslocou de Brasília a São Paulo, um helicóptero que se deslocou do aeroporto até São Bernardo do Campo, carros da presidente que o levou. No momento que se vive a política, é muito contraditório, né? Um país em crise, submergindo num pesadelo para o pai de família que pede emprego, e na contrapartida a presidente gastando dinheiro público para fazer visita. Não quero entrar no mérito, ela tem todo o direito de fazer visita, mas não gastando com o dinheiro do povo, né, Ari? Mas eles fazem sempre cortesia com o chapéu dos outros. Eu me lembro quando o mundo começou a entrar numa crise, que já está sendo superada no mundo, o Brasil era tido como um país que estava com crescimento diante da crise mundial. Na verdade, estava sendo inchado. Eles estavam fazendo o quê? Dando pedaladas. Para quem não sabe o que é pedalada, é gastar o que ele não tem. Quer dizer, pega o dinheiro e depois não paga. Então é essa pedalada. E não foi nenhuma nem duas vezes que fizeram isso. Então eles gastaram muito sem ter programas sociais feitos sem ter recurso, que é o caso do Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Existe todo tipo de bolsa. O povo não sabe quanto tipo de bolsa que tem. Vai escrever no meu bolsa não sei o quê, para fazer média. A gente tem que fazer, ajudar quando a gente pode. Nós não podemos usar o cheque especial para fazer doação. Nós temos que fazer doação com o que nós temos a mais do que nós gastamos, do que nós precisamos. Então o governo tem que entrar numa linha, voltar para a linha do desenvolvimento, para a trilha do desenvolvimento. E eu não acredito que esse governo consiga fazer isso, porque eles não reduziram nenhum funcionário comissionado, falaram que ia reduzir isso e aquilo de salário lá, não reduziram nada, deu 6% de aumento para o aposentado, enquanto eles tiveram 17% de aumento. Isso é uma falta de consideração com o povo brasileiro. Ari, trazendo agora para a realidade de São Bernardo do Campo, qual a sua opinião em relação à atual gestão do prefeito Luiz Marinho do PT? Com muita tranquilidade, total isenção aqui. Eu separo muito bem o programa de questões pela qual eu também sou oposição, sou do PSDB, partido que você se encontra hoje. Qual a sua opinião? Qual a leitura? Olha, eu acho que eu respeito o prefeito Luiz Marinho. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso, que respeito o prefeito Luiz Marinho, porque ele tem, quando eu solicito alguma coisa, ele tem me atendido, tem procurado atender. Eu acho que existe um erro administrativo no atual governo, que é começar 300 obras sem concluir as iniciadas, e posso citar como exemplo uma dezena delas aqui que foram iniciadas e que ficaram paralisadas. Um exemplo é a canalização do Ribeirão dos Couros, que faz 2 anos e meio que está parado. O pessoal está bravo, porque danificou todinho o asfalto do bairro, então teve que remendar tudo e aquilo sai o remendo, porque não termina a obra, e eles não fazem o asfalto novo porque não terminou a obra, e não termina a obra porque não tem dinheiro. Mas eu estranho esse fato também, porque nós conseguimos, essa obra faz parte do São Bernardo Moderna, e tinha o financiamento do BID. Banco Interamericano de Desenvolvimento. E conforme vai o desenrolar das obras, eles vão liberando o dinheiro, mas só que existe a contrapartida. Se a prefeitura não faz a contrapartida, ele não libera o dinheiro. Então eu acredito que seja faltando dinheiro. E com essa crise do governo federal, eu acho que deram uma segurada também para as outras obras, e nós temos hoje na cidade um grande número de obras que foram iniciadas e que não foram concluídas. Você vê expectativa de terminar essas obras ainda neste mandato, neste governo? Não acredito. Algumas pode até ser que sejam concluídas. Eu me lembro que eu participei de uma reunião, 3 reuniões, no bairro de Rua de Ramos, a respeito daquela obra que eles estão fazendo no centro do bairro. Embora eu discorde totalmente do que estão fazendo lá. Acabaram com o estacionamento para não fazer nada que não vai servir para nada. Mas, ao custo de 6,5 milhões. E na ocasião perguntaram, não vai começar a parar? Falaram, nós temos dinheiro em caixa, o dinheiro já está marcado para isso. E o que nós vemos é o Largo da Capela, na frente da Loja Americana, parada. Está totalmente paralisada.
E o povo está reclamando disso. Aliás, até uma boa lembrança, eu passei agora, final de semana, a placa que tinha da obra foi retirada. Eu não sei se caiu, mas é uma lei, aliás, se não me engano, é uma lei de sua autoria, que toda obra pública em São Bernardo tem que ter o valor da obra na placa. Sim. Estou errado ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. A lei que é muito importante para ser fiscalizada, né? A lei é da minha autoria. Para colocar a data de início, previsão de término e o custo da obra. E a empresa responsável pela obra. E nós temos visto muito a obra com a data pintada, que é o caso do cemitério do bairro Pauliceia, que faz 1 ano e meio que está parada. Como também o Museu do Trabalhador, né? Museu do Trabalhador também. Perfeito. Ari, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito esta oportunidade de poder trazê-lo aqui, recordar boas vivências. Aliás, teríamos aqui assunto para algumas horas, tá certo? Desejar toda a sorte na sua empreitada e agradecer a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, participando do seu programa, e quero deixar o nosso abraço à nossa comunidade de São Bernardo do Campo e colocar nossos serviços à disposição. Maravilha. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.